Autoconfiança. Essa é uma das características mais importantes para o ser humano em todas as áreas da vida. E na oratória, mais ainda. O orador autoconfiante, ele vai ter mais sucesso nas suas apresentações, ele vai conseguir encantar uma plateia de forma mais fácil. E isso é o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje, que confiar no próprio conhecimento, nas próprias habilidades, nas próprias experiências, vai fazer dessa pessoa uma pessoa de destaque, tanto em sua vida pessoal quanto na área profissional. E a gente começa com a frase importante do tenista Arthur Ashe. Ele foi o primeiro negro norte-americano a ganhar o US Open. E quando ele foi indagado numa entrevista sobre a chave para o sucesso, qual era o segredo para ter conseguido tanto sucesso, ele responde: uma importante chave para o sucesso é a autoconfiança. E uma importante chave para a autoconfiança é a preparação. Então perceba que nessa frase ele já traz um primeiro pilar da autoconfiança, que é exatamente a preparação. O orador preparado com certeza fará uma apresentação muito melhor, uma apresentação de qualidade. Mas afinal, o que é estar preparado? O que é preparação? Muita gente acha que a preparação envolve somente o estudo daquele assunto, se aprofundar num tema para poder transmitir aquele conhecimento. Mas eu vou além. Preparação não é só o conteúdo relativo àquilo que vai ser transmitido. O orador preparado é aquele que também domina as técnicas de transmissão desse conteúdo. Hoje no Brasil, a formação do professor é uma formação, de forma geral, equivocada. Muitas vezes o indivíduo entra ali numa faculdade de geografia, de história, de pedagogia, ele passa 4, 5 anos da vida dele estudando somente conteúdo, absorvendo conteúdo, sem ter uma única aula de oratória, sem saber como transmitir aquele conteúdo, quando aquela formação é exatamente para ser um professor, ou seja, um transmissor de conteúdo. Portanto, preparação não envolve somente saber, não envolve somente estudar, envolve também saber transmitir, saber como passar a sua ideia adiante. Isso também é preparação. E aí perceba, existe algo também importante na preparação que vai além do estudo, que vai além de saber um conteúdo. Saiba você que as experiências que você teve na vida, as histórias que você viveu, tudo isso pode ser também um elemento a mais na sua preparação. Sempre que estiver transmitindo determinado assunto, fazendo uma apresentação, falando com a plateia, busque trazer as suas experiências de vida para aquilo que está sendo passado para as pessoas. Saiba que, além daquilo que você estudou, aquilo que você viveu também faz parte da sua preparação na hora de falar sobre qualquer assunto que você se propõe. Portanto, seja uma pessoa preparada. E essa é a primeira dica importante, o primeiro pilar acerca da preparação. Seja uma pessoa preparada para o que vai dizer. Isso é um pilar da sua autoconfiança. Eu tenho certeza que sempre que você estudou determinado assunto, que você se engajou para poder fazer aquela apresentação, isso te deu uma confiança muito maior do que se você não tivesse estudado, do que daquelas vezes em que você foi para uma apresentação sem ter muita intimidade sobre aquele assunto. Então, preparação é algo de extrema importância. E aí a gente vai para um segundo pilar sobre a autoconfiança, que é: não projete as opiniões negativas das pessoas. Isso significa que você não deve já fazer uma previsão negativa daquilo que vão pensar sobre você. Busque dar o seu melhor, busque fazer o melhor de si na sua apresentação ao transmitir conhecimento. E coloque a opinião das pessoas em segundo plano. Essa opinião vai ser positiva quando você
não se preocupar tanto com ela, tenha certeza disso. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Eu fui morar no Rio de Janeiro e na época eu era uma criança tímida, bastante tímida, e tive muita dificuldade quando cheguei no Rio para me enturmar com as pessoas da escola, com as outras crianças. Eu ainda tinha na época um sotaque baiano muito forte, porque eu nasci em Salvador, e esse sotaque se perdeu ao longo do tempo exatamente por eu ter morado em vários lugares, mas nessa época eu cheguei no Rio de Janeiro ainda na terceira série do primeiro grau, e eu me recordo que nesse dia eu fui para a escola e estava uma bagunça em sala de aula durante a aula de matemática. A professora, então, que estava possessa da vida com a bagunça que o pessoal estava fazendo, ela parou a aula e escreveu no quadro uma equação. Aquela equação que você deve se lembrar que a professora colocava parênteses, colchetes e chaves para a gente ter que resolver contas de adição, diminuição, de subtração, multiplicação, divisão naquela equação. E aí ela parou a aula e exatamente o pessoal que estava fazendo bagunça durante a aula, ela chamou lá na frente para poder resolver aquela equação que estava lá no quadro. E aí quando ela chamou um por um para resolver, ela colocava o aluno lá no quadro para resolver a equação e conforme o sujeito cometia algum erro, ela que estava sem paciência já dizia errou e mandava voltar. E aí foi chamando um por um. Rodrigo, vem cá, resolve aqui essa equação. Rodrigo ia lá, tentava resolver a equação, não conseguia resolver. Mariana, resolve aqui a equação. Mariana ia lá, errava a conta de mais, ou errava a subtração, ou errava a ordem, porque tinha primeiro que resolver o que estava no parênteses, depois no colchete, depois nas chaves, e ela foi chamando 5, 6 alunos para resolverem a equação e ninguém sabia. E o que aconteceu naquele dia? Meu pai já tinha o costume de pagar reforço para mim, aula de reforço, que a gente faz aí fora da escola. E eu, uma vez por semana, recebia lá em casa uma professora que me dava reforço exatamente de matemática. E aí, quando a professora viu que ninguém ali que ela chamava conseguia resolver, ela fez uma pergunta na sala de aula: quem aqui consegue resolver essa equação? Nesse momento, foi o momento que eu timidamente levantei o meu dedo, porque eu estava achando fácil o que estava ali no quadro, embora fosse até grande, porque tinha ali muita conta de adição, subtração para fazer, para mim estava tranquilo para poder resolver. Então, timidamente, eu me voluntariei para poder resolver a equação. Levantei e eu, na época, ainda muito tímido em sala de aula, ali com a dificuldade para até fazer amizade, a professora falou para eu resolver a equação. E aos pouquinhos eu fui ali resolvendo a equação, fazendo primeiro os parênteses, depois o colchete, depois as chaves, e a equação foi ali crescendo, ali para baixo, sem que a professora me interrompesse. Quando com os outros alunos ela já interrompia quando qualquer erro era cometido. E o curioso é que durante a resolução, o pessoal da sala de aula começou a me zoar. Tipo, nada a ver, não é assim não. E aí começaram a fazer comentário e eu, sem me incomodar com aqueles comentários, continuei resolvendo a equação, até que a equação ficou pronta com o resultado correto. Então a professora, muito feliz pelo fato de eu ter resolvido, parabenizou e na hora disse: você vai ganhar 1 ponto a mais na prova. E começou a me aplaudir. E o resto da turma começou também a aplaudir. E aí, quais foram as lições que eu tirei dessa situação? A primeira delas, por que eu resolvi levantar o dedo? Exatamente porque eu estava preparado para aquilo. Exatamente porque o fato de eu já estar estudando aquele assunto permitiu que eu me voluntariasse naquele momento para poder resolver a equação. Na vida, na oratória, o fato de alguém estar preparado permite que esta pessoa muitas vezes seja voluntário para falar sobre determinado assunto. E um segundo ponto,
mesmo no momento que eu resolvia aquele exercício e os outros colegas da sala estavam ali criticando, zoando, querendo me desestabilizar, continuei resolvendo a equação do mesmo jeito, sem me preocupar com o que os outros estavam pensando. E acabou que no final, resolvi a equação, a professora me deu um ponto na prova que eu estava esperando, que eu não estava esperando, ou seja, foi algo totalmente imprevisível. E depois disso, acabei fazendo amizade com as pessoas exatamente por quê? Porque passei a ser mais valorizado em razão dos elogios da professora. Agora, onde é que eu quero chegar? Em nenhum momento no dia anterior eu fiquei resolvendo equação acreditando que poderia acontecer isso na sala de aula. Eu simplesmente fui para a aula como um dia comum. A minha preparação não foi para a resolução daquela equação. Aquilo era um processo que já vinha na minha vida, de estudar e de ter aula de reforço. Eu sei que, na realidade que a gente tem no Brasil, nem todas as crianças têm essa oportunidade de uma aula de reforço. Mas o objetivo aqui que eu quero mostrar para você é aquela preparação que você tem ao longo da vida acerca de algo que você já fez, que você sabe, que você já teve experiências. Aquilo vai servir para você compartilhar com as pessoas o que você sabe. Essa é a sua preparação, além daquilo que você estudou especificamente para aquele evento que vai acontecer. Compreenda então a importância de sempre associar coisas que você viveu, que você teve experiência, para poder compartilhar com as pessoas nas suas apresentações. Isso também é um pilar importante da autoconfiança, fazer isso sem se preocupar com as opiniões negativas ou supostas opiniões negativas que só existem na sua cabeça, que as pessoas podem ter sobre você. Então esse é um segundo pilar importante da autoconfiança. E um terceiro pilar: valorize o seu conhecimento e as suas experiências. Eu já disse aqui outras vezes, não deprecie aquilo que você tem para viver, aquilo que você tem para transmitir. Não deprecie, não coloque de forma negativa as experiências passadas que você teve. Ou seja, valorize o seu conteúdo, valorize o seu conhecimento. Isso vai passar energia para as pessoas e é um pilar importantíssimo da autoconfiança. Veja, se você puder sempre compartilhar as suas histórias, aquilo que você viveu, as suas opiniões, saiba que, de forma geral, quando você se apresenta, as pessoas estão dispostas sim a ouvir o que você tem para dizer. Toda pessoa tem experiências que podem ser compartilhadas e podem inspirar os terceiros. E na oratória, a gente sempre vai ter algo a dizer. Nunca fique inibido achando que a sua história não é importante. Acredite no seu potencial, que você vai se transformar num ótimo orador, numa pessoa de destaque na sua área de conhecimento e também na sua vida pessoal. Então, se você quer aprender mais sobre oratória, fique atento aos nossos cursos presenciais. Aqui em Brasília, a gente começa um agora, dia 22 de novembro de 2024, aqui na 513 Norte. Vamos ter 6 encontros presenciais falando sobre técnicas para falar em público. E você que já segue o nosso canal, dê o seu like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se para que a gente possa transmitir conhecimento sobre falar em público para todo o Brasil. Queremos que cada vez mais pessoas possam transmitir as suas ideias. Afinal de contas, ou você fala, porque se você não falar, outros falarão por você. Até o nosso próximo encontro.